Me avisa aí. Pronto, começou a gravar a sua aula, tá? Legal. Liberado. Então, beleza, Nath, pessoal. uma Qualquer ótima aula aí coisa, pra todos. vocês chamam lá no PV. Precisar, tamo aí junto aí. Alô, pessoal. Beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom dia, gente, tudo bem? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre migração, tá? Só para relembrar alguns tópicos que a gente comentou na última aula. A migração, basicamente, é você sair de um lugar e migrar para o outro. Então, a gente pode ter tanto migração externa, que seria de um país para um outro, como interna, dentro do próprio território. E a gente tem os conceitos de migração, que seria qual que é a ideia? Imigração, você está saindo do seu país e indo viver em um outro, e imigração é quando você está entrando em outro país. Mais comum a gente escutar o termo imigrante. Então, sempre tentem lembrar que isso é a questão de uma entrada de uma pessoa, de um indivíduo em um país. E imigração liga muito com a ideia de êxodo, de saída. Então, é um pouco esse conceitozinho para a gente lembrar. Aí, na última aula também a gente falou sobre a questão do êxodo rural, que é as pessoas saírem do campo e irem viver na cidade. A gente tem alguns tipos de migração também que chama pendular, que seria um movimento diário de trabalhadores entre a sua residência e o centro urbano, que eu acredito que seja comum, né, para muitas pessoas, de estar saindo da sua residência e trabalhar. A transmundância, que seria o movimento, igual eu falei na última aula, que seria basicamente dos pássaros, que eles saem de um local por conta do frio, por exemplo. Então, ele é sazonal, os pássaros acabam retornando. A gente tem a migração de cérebros, que seria de pessoas que têm mais qualificação intelectual, enfim, que vão para regiões que são mais desenvolvidas. E a gente deu o exemplo também do tráfico de pessoas, que querendo ou não é um tipo de migração, né? Não é porque a pessoa quer, mas a pessoa ela acaba migrando para alguma outra região, que aconteceu muito na época da escravidão no Brasil. Aí a gente chegou a comentar alguns tipos de migrações que tiveram no Brasil, né? A gente teve a migração para Minas, pela questão do ouro, por exemplo. A gente teve a migração muito concentrada na região centro-sul do país, por conta da expansão do café. Então, a gente teve alguns tipos de migração no Brasil, né? A gente chegou a comentar também um pouquinho sobre algumas motivações que fizeram a migração para o Brasil, né? A gente tem a época da coroa portuguesa, que era mais a questão do povoamento. O Brasil ele sempre foi bem receptivo com a questão de migração, que a gente consegue ver no nosso país. Descendente de japonês, descendente de italiano, descendente de alemão, pessoal da Alemanha. Então, a gente acaba tendo vários tipos de migração. Dos africanos também, muito por questão da escravidão. Então, alguns tipos de migração que a gente teve no país, né? E aí, a gente terminou falando sobre alguns fatores da diminuição migratória no Brasil. Então, na década de 30, a gente acabou tendo uma sobressaída por conta da crise de 1929, né? Então, basicamente, qual foi a ideia? O mundo inteiro estava dentro de uma recessão, de uma diminuição das atividades econômicas, e o Brasil estava com uma expansão de café. Então, assim, querendo ou não, isso dificultou muito a nossa exportação de café, o que às vezes faz diminuir o fluxo migratório. Por quê? Foi um fator que as pessoas já não estavam indo muito de um território para o outro, e também, assim, não tem uma economia, não tem que vender o café. Se a gente for parar para pensar um pouquinho nos dias de hoje, vai acontecer algo, a tendência, né? Acontecer algo semelhante, né? Ainda mais por conta do coronavírus, enfim, as pessoas vão parar de se locomover entre um país e o outro, por exemplo. E a gente vai ter uma questão de recessão econômica e vamos substituir o café por outros produtos brasileiros, mas não é só no Brasil que vai acontecer isso. Então, a gente vai também ter uma diminuição de fluxo migratório no Brasil. Hoje em dia, no Brasil, a gente até chegou a comentar na última aula,
A gente tem um fluxo maior de venezuelanos, que teve nos últimos anos, de haitianos, de bolivianos. Então, a gente tem um outro fluxo migratório hoje em dia e que a tendência é diminuir em todo mundo também. Um outro período que a gente teve de diminuição de fluxo migratório foi no período pós-guerra. Qual que foi a ideia? A Europa inteira estava numa guerra que acabava gerando uma certa dificuldade para as pessoas imigrarem de um território para o outro, e as pessoas tentavam até, mas a Europa estava pegando fogo, por assim dizer, então acaba também diminuindo um pouco o fluxo migratório. Então foram duas situações dentro do Brasil que fizeram diminuir, como a gente falou, né? O Brasil ele tem um fluxo migratório até bem elevado, com relação a outros países, a gente é bem receptivo, a gente não é os Estados Unidos da vida, que tem aquele certo bloqueio. A gente ainda tem um bloqueio ou pessoas que querem bloquear, mas esses foram períodos que tiveram diminuição na migração no Brasil. E a gente também passou um pouquinho sobre algumas leis restritivas a partir de 1934. Então, qual que é a ideia? Portugal lá começou... Portugal não, o pessoal começou a ver que teve uma diminuição, teve um aumento muito elevado de imigrantes dentro do Brasil e, assim, a gente parou para pensar, falar, poxa, vamos ver o que é mais vantajoso para a gente, né? Muito dessas questões de fluxo migratório é ver vantagens em cima da migração, né? Então, começou a fazer algumas leis restritivas. Aí, por exemplo, a gente tinha cota de 2%. Então, qual que era a ideia? Só pode entrar 2% de imigrantes que entraram nos últimos 50 anos. Então, é um pouco para reduzir o fluxo migratório por nacionalidade, né? Seleção profissional. 80% dos imigrantes de cada nacionalidade deveria ser um agricultor, por conta de ser mais vantajoso para a gente. Então, assim, já que vai vir gente para o nosso país, então que pelo menos essas pessoas sejam uma mão de obra que vai ajudar o país a crescer economicamente. Por que muitas vezes os Estados Unidos não querem imigrantes lá? Muito porque vai roubar um pouco do emprego deles, segundo um dos argumentos, né? E, por exemplo, a pessoa está morando aqui, ela vai usar um sistema de saúde, de transporte, de qualidade. Imagina todo o universo querer morar nos Estados Unidos. Não ia comportar, eles não iam conseguir dar um subsídio para a própria população que é daquela nação. Então, é um pouco essa ideia. Você restringe para poder diminuir um pouco o fluxo migratório. A gente também tem a questão da seleção doutrinária, que é a proibição de imigrantes com problemas políticos religiosos no país de origem. Isso daí é mais para não ter uma certa guerra com outros países, ou enfim, imagina toda a questão lá do Oriente Médio. A gente dá alguma atenção para o pessoal do Oriente Médio entrar no nosso país, mas que acabava gerando um conflito. Alguns anos atrás teve um certo fluxo migratório ali na Europa de pessoas, e assim, acaba gerando um certo desconforto, por exemplo, de tipo, você está acolhendo a pessoa desse país, então você está concordando com ela, dessa certa religião, então você está concordando com ela. Então acaba sendo uma questão um pouco complicada. E tem uma última lei restritiva, uma última cláusula, por assim dizer, que era a seleção sanitária, então proibição de pessoas com deficiências. Aí cai na mesma lógica, vai acabar gerando mais custos do que o benefício para o país. Então, muito dessas leis restritivas, não só no Brasil, mas como no mundo, é muito para essa questão de o país ter mais custos do que o benefício com aquela migração. Então, é um pouco da ideia de você barrar os imigrantes dentro da sua nação. Aí aqui tem um gráfico que eu acho ele bem interessante, que ele mostra alguns fluxos migratórios no Brasil. Ele vai até 1983, faz um pouquinho mais de tempo, mas dá para a gente ter uma noção um pouco maior do fluxo migratório, né? Então, a gente tem um período ali de 1800, que teve o pico da escravidão e, logicamente, depois da abolição da escravatura, né?
Então, a gente tem esse pico de imigrantes dentro do nosso país e depois vai tendo uma certa queda até a década, até 1900, né? Aí, assim, não é que deixou de ter imigrantes dentro do país, é que o fluxo diminuiu muito mais. Então, assim, essa questão de leitura de gráfico, ela é um pouco interessante. Não é que deixou de vir, é que foi diminuindo o fluxo migratório dentro do país. Aí a gente tem ali o período um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que teve um certo pico, muitas pessoas querendo fugir da guerra. Então a gente tem um pico também de pessoas, enfim, aqui em teoria não estava participando da guerra, então acaba vendo aqui como bons olhos para fugir de uma guerra. Aí após o período da Primeira Guerra, uma certa redução também de novo das pessoas, né? Aqui, né? O 1920, mais ou menos. Aí a gente continua seguindo, acabou a guerra, enfim, o Brasil está se mostrando uma terra de oportunidades, de novo, muito pelo crescimento do café. E a gente tem aqui em 1929 a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que de novo faz cair o fluxo migratório, porque o Brasil não está mais exportando seu produto, não está mais sendo interessante. Então as pessoas, não é que elas vão embora, mas diminui o número de pessoas que vêm para o país, né? Aí aqui em 1934, como eu falei, tem a lei de diminuir o nível de imigração, então a gente tem as cotas de imigração aqui, então a gente tem uma certa quedinha em relação aos anos anteriores. E aqui a gente tem um período de Segunda Guerra que foi bem mais restritivo que a Primeira Guerra, que a Primeira Guerra o pessoal ainda conseguiu fugir, ainda viu o Brasil como uma terra de oportunidades, e aqui não, que o mundo ele paralisou com a questão de imigração. Então as pessoas elas não se locomoviam tanto pelo mundo e ainda mais para o Brasil. E depois do período da Segunda Guerra Mundial, a gente começou a ter um pico de industrialização no Brasil, no mundo também, né? Querendo ou não, que foi um período mais de recessão e aqui foi um período de retomada econômica. Então, as pessoas lá na década de 50 começaram a voltar a ver o Brasil com bons olhos. Enfim, também tinha a ideia do período do American of Life, que as pessoas acabavam consumindo mais, inclusive produtos brasileiros, né? Aí depois disso, as pessoas começaram a parar um pouco de imigrar para o Brasil, né? Vir para o Brasil como terra de oportunidades. Enfim, a industrialização no Brasil nunca deu tão certo. E a gente tem um período do regime militar, que, como a gente vê até questão histórica, tinha uma série de restrições, não só para os estrangeiros, mas também para o povo brasileiro. Então, há uma certa queda de diminuição da população, né, dos imigrantes. E na década de 70 para frente, a gente tem um fluxo mais homogêneo. Aí, assim, o nosso recorte aqui, ele é em 1983, né? Mas a gente consegue pensar um pouquinho mais nos períodos recentes, né? A gente consegue pensar, vai ali na década de 90, começo dos anos 2000, uma migração mais forte do povo boliviano, há uns 5, 6 anos atrás o povo haitiano, que o Brasil foi fazer missão de paz lá no Haiti, acho que até um pouquinho mais, na verdade, né? E o pessoal começou a aprender português e começou a vir para o Brasil para ver uma terra de oportunidades. A gente tem os venezuelanos mais recentemente, né, que lá está passando por um tremendo de um perrengue, e como fica perto e o Brasil é um país muito grande, eles acabaram migrando muito para cá. Então, assim, sempre tem essa ideia de fluxo migratório. O que eu acho também interessante de ver nesse gráfico é que, se vocês verem todos os picos migratórios, eles são cada vez menores. Então, assim, a gente teve um pico lá na abolição de escravatura, que foi bem mais alto, e se vocês verem o último pico aqui, que foi na industrialização, foi bem menor. A gente chegava, de 200 mil para mais ou menos 100 mil imigrantes dentro do país. Então, caiu pela metade o número de imigrantes, né? Mesmo o Brasil sendo mais receptivo, mesmo tendo lei de cotas, ainda vem estrangeiros para o Brasil, por exemplo. Aí aqui eu acho interessante ele muito pela questão de mostrar o quanto veio de imigrantes para o nosso país, né? Lá desde 1820 até a década de 80, né? Então, para a gente ter mais ou menos o mesmo recorte, né?
Aqui em 1800 a gente já tem um fluxo de portugueses um pouco menor, olha, eles representam 17% do número de imigrantes, né? Então vamos pensar, lá em 1500 e bolinha, veio bastante imigrantes para cá para o Brasil, mas ao longo dos anos, lá para 1800, não era mais já tão interessante, então acabou vindo bem menos portugueses para cá para o Brasil. Quais foram as nacionalidades que a gente viu um fluxo maior? Italianos e espanhóis, né? Representando aqui 30% mais ou menos cada um. Qual que é a ideia, né? Veio muito perto do período de guerra e também por conta da expansão do café. Então é muito comum a gente ver histórias lá no sul do Brasil, aqui no Sudeste, de ter vindo italianos, espanhóis, enfim, para poder trabalhar nas lavouras de café, enfim. Então, a gente acabou tendo um fluxo migratório bem alto aqui. A gente também tem o dos alemães, né? Muito comum no sul do Brasil. Também foi mais ou menos com essa ideia de vir trabalhar, de vir procurar melhores condições de vida. E um pouco o fluxo menor seria de japonês, que eu acho que é mais comum a gente ver aqui em São Paulo, que a gente tem um bairro até japonês na capital, né? E a gente tem 4% representado por outras nacionalidades. Então, assim, a gente acaba vendo muita influência desses povos dentro do nosso país, né? Se a gente for pensar, por exemplo, muita gente tem sobrenome português, tem sobrenome italiano, tem sobrenome espanhol. Então, é muito comum a gente ver isso um pouco enraizado, isso, né? A origem dos sobrenomes, por exemplo, e a influência dentro do nosso país, né? Ou até mesmo bairros dedicados àquela cultura, como eu falei, o japonês, a gente tem o bairro da Liberdade, os italianos, a gente tem a Moca, por exemplo, que você vê que tem muitos descendentes, tem uma alta influência, né? E a gente tem até algumas festas mais regionais que são basicamente dedicados, tem origem, por exemplo, da Itália, da Alemanha, que está enraizado no nosso país. Então, a cultura muito do nosso país é feita de migração. E isso é um pouco claro porque a gente tem uma influência de ver essa questão da migração. O nosso país foi feito por migração. Então, é até uma questão importante de a gente analisar. Aí aqui, mais uma tabelinha para a gente conseguir analisar também lá de 1880 até 1930, então é um recorte um pouco menor na questão de imigração dentro do nosso país. Aqui a gente tem a chegada, né? Então, assim, vamos separar qual que é o período mais teve. Então, a gente teve ali um pico perto de 1900, né? Então, é um pouco aquele recorte que tá lá no gráfico, né? E depois começou a dar uma diminuída. E a gente teve um outro pico perto da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente consegue ver que a gente lá em 1800, 1880 ainda não tinha um fluxo tão grande. E a gente teve alguns picos, aumentou, diminuiu, muito por questão histórica, né? Se a gente for ver aqui, tem até 1930. A queda da Bolsa de Nova York foi em 29. Então, depois desse período, começou a ter uma certa queda de imigrantes dentro do país, né? Que não está representado aqui. Mas a gente vê que é muito sazonal alguns períodos históricos bater com alguns períodos de migração dentro do país, né? E o que é bacana de ver nessa tabela é aqueles povos que a gente falou que tem mais um nível de imigração e quanto que eles imigraram para cá, para o Brasil, né? Então, assim, massivamente a gente tem uma certa representatividade portuguesa, muito por questão da colonização. Alguns períodos que são maiores, por exemplo, aqui em 1900 não era o povo que mais veio para o Brasil, por exemplo, se a gente for ver, os italianos vieram bem mais, mas é sempre algo bem constante, né? Tirando alguns períodos, né? Se a gente vê aqui em 1900, no comecinho da década, teve um fluxo um pouquinho maior de portugueses dentro do país, né? E assim, a gente tem um crescimento até bem alto de italianos, por exemplo, dentro do país, como a gente falou, né? Mostrou ali na tabelinha anterior, no gráfico anterior, a gente vê que foi bem representativa a imigração de italianos dentro do país. Se vocês verem, eles bem que sobressaíram bem mais que os portugueses, por exemplo, né?
Se a gente for fazer uma taxinha aqui, 36 de taxa líquida de italianos dentro de um país, né? Então, a gente vê que teve um fluxo muito grande ali de 1880 até 1900, né? De querer vir procurar melhores oportunidades. Aí a gente comentou também dos espanhóis, que eles tiveram um certo pico aqui na década de 1900, mas não foi tão representativos como os italianos, por exemplo. E a gente tem os outros povos, né? Tipo, os alemães, por exemplo, apesar de a gente ter uma certa cultura, foi bem menor. Se a gente for reparar, a gente tem um pouco eles no período pós-guerra, por exemplo. E a gente também tem os japoneses. É interessante que até 1900 a gente não tinha essa inclusão de japoneses aqui dentro do país e só aumentou, né? Ali perto da década de 1930, né? Eles começaram a Brasil. É interessante a gente ver que um povo que não tinha muita particularidade com o Brasil começou a vir e hoje faz muito parte da nossa cultura. É muito representativa a cultura, por exemplo, japonesa dentro do país. Até, assim, acho que mais próximo da gente aqui em São Paulo, que a gente tem um bairro japonês, por exemplo. Mas a gente teve uma migração bem forte de japoneses, né? Se a gente for ver, tipo, basicamente era só europeu que vinha para o Brasil. E a gente teve os japoneses que foram um fluxo um pouco diferente para vir para a América, que é uma cultura bem diferenciada. Aí aqui a gente tem o número de estrangeiros no Brasil em 2009, que é um dado um pouco mais recente, né? Muito pela cultura do Brasil ser parecida com a de Portugal, não parecida, mas a gente foi colonizado por eles, então a questão linguística é muito mais fácil. Então a gente teve uma certa migração de portugueses para cá para o Brasil. A gente também teve um pouco fluxo contrário, né, de brasileiros indo para Portugal, muito para buscar uma oportunidade lá perto da Europa. E a gente vê algum fluxo de alguns outros povos, né? Japoneses, a gente teve um fluxo bem alto, né? E a gente também está tendo a contrapartida, né? Os descendentes japoneses indo muito para o Japão para buscar outras oportunidades. O Japão conseguiu se desenvolver muito mais que o Brasil, né? Lá na década de 1900 era um pouco contrário, né? O país estava meio quebrado, meio arrasado e começaram a ver o Brasil como oportunidade de plantio, de colheita, enfim, que era o que eles faziam bem, né? Então acabou tendo muito esse fluxo e a gente começa a ver alguns outros povos surgindo aqui, né? Argentinos, bolivianos, que estão mais perto da gente, né? Então a gente acaba tendo um pouco o fluxo de alguns outros povos mais diferenciados que foram da nossa cultura, né? E aqui a gente tem os principais fluxos de imigrantes e a região que eles se fixaram mais, né? Então a gente tem os portugueses, que se fixaram muito no Rio de Janeiro. Eu acho que isso é até um pouco mais claro, porque os cariocas, por exemplo, eles têm um sotaque muito mais puxado para o português, aquela ideia do X, do S, ser mais forte, mais puxada, um pouco mais dos portugueses, por exemplo. E querendo ou não, o Rio de Janeiro foi capital do Brasil por muitos anos, então acabou tendo um fluxo de portugueses muito concentrados lá, porque era a capital. A gente tem os italianos também, que eles se fixaram mais em São Paulo e no sul do país, né? Eu acho que isso é até um pouco claro, como eu falei, tem a questão dos tem um bairro italiano, ou mais predominante italiano, que é conhecido como tem italianos em São Paulo, por exemplo, mas a gente também tem um fluxo bem alto lá no sul do país. Os espanhóis, que se concentraram também bastante aqui na região sudeste, japoneses, que se concentraram em São Paulo e no interior de São Paulo, e algumas regiões, mas eu acho que foi mais São Paulo que concentrou esse fluxo de japoneses, né? Tem um pouquinho lá no sul, enfim, mas acho que São Paulo é bem mais predominante. A gente tem os alemães, que se a gente for parar para pensar, a gente se a gente for viajar lá para o sul do Brasil, a gente vê um pessoal mais branco, loiro, dos olhos azuis, que é muito característica de alemão, por exemplo. Então tem muito essa ideia de eles terem migrado para lá e predominou muito a cultura, a feição das pessoas lá. E a gente tem uns outros povos que vêm ressaltados aqui, como os eslavos, sírios, libaneses.
que acabam indo para algumas regiões mais específicas, tipo os eslavos lá para o Paraná, os sírios libaneses mais para São Paulo. E assim, se a gente reparar, São Paulo ele é muito plural, questão de população, né? Muito ocasionado pela essa questão de fixar aqui, ou enfim, aqui teve muito fluxo do café num período mais representativo, que era onde as pessoas elas estavam migrando mais, né? Então a gente tem um pouco essa questão. Aí agora a gente vai para os exercícios, tá? Da última vez a gente fez por chat, né? Eu acho que seria interessante a gente continuar um pouco com essa ideia de fazendo pelo chat, só para eu ter uma ideia de que vocês estão refletindo sobre essas questões, né? Então vamos tentar fazer pelo chat, eu dou uns minutinhos para vocês, tá? Primeira questão é da FUVEST. Após a extinção do tráfico de escravos em 1850, o Brasil começou a atrair mão de obra imigrante para as lavouras de café. O sucesso nessa empresa foi facilitado por alternativa A, pela captação corrente migratória italiana e alemã para os estados em virtude da Guerra da Secessão. Alternativa B, pelas condições precárias de vida e intranquilidade política na Europa, principalmente na Itália e Alemanha. Alternativa C, pela extinção da escravatura nos Estados Unidos, que praticamente eliminou a necessidade da mão de obra imigrante. Alternativa D, pelo desvio da corrente imigratória italiana e alemã para a Argentina em virtude nos conflitos no Prata. Alternativa E, pela utilização de máquina a vapor na indústria têxtil europeia, que liberou grande quantidade de operários, sobretudo na Europa Central e Meridional. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. Vou abrir o chat aqui. O chat não aparece aqui. Por enquanto, só a Bruna respondendo aí, alternativa D. Vamos lá, quem se pronunciou tá mais pela alternativa B. Então, vamos lá, alternativa correta, alternativa B, vocês acertaram. Aí vamos pensar qual que é a ideia das alternativas que não estão corretas e vamos para a correta. Ele fala que depois da extinção de tráfico de escravos, o Brasil ele precisava de mão de obra. Então, o que facilitou essa entrada de mão de obra estrangeira dentro do país, né? Então, a captação de corrente imigratória alemã para os Estados Unidos em virtude da Guerra da Secessão. Essa não faz muito sentido, porque a gente está falando de Brasil e está falando que migrou lá para os Estados Unidos, então não faz muito sentido. A alternativa C, pela extinção da escravatura nos Estados Unidos, que praticamente eliminou a necessidade da mão de obra imigrante. Outra questão que também não faz muito sentido, porque está falando dos Estados Unidos e, enfim, eliminou a mão de obra. Eu acho que a ideia foi eliminou a mão de obra lá e está vindo para cá, mas enfim, também não faz muito sentido, né? Alternativa D, pelo desvio da corrente imigratória italiana e alemã para a Argentina em virtude do conflito do Prata. Aí, outra vez, está falando de um outro país e a gente está querendo ressaltar o Brasil, né?
Aí a alternativa E, pela utilização de máquinas a vapor na indústria têxtil europeia, que liberou grande quantidade de operários, sobretudo na Europa Central e Meridional. Isso daqui pode fazer um pouco mais de sentido, né? Que não está falando especificamente de ir fluxo migratório para um outro país, né? Então, assim, na verdade, os europeus vieram muito para cá, os italianos, os espanhóis, por exemplo, como a gente comentou, para a questão de trabalhar mesmo aqui. Então, e dentro de conflitos que estavam acontecendo lá. Então, não é por conta da máquina a vapor, por exemplo. Então, a mais correta seria B, né? Condições de vida precárias lá na Europa e intranquilidade política. Então, vamos pensar, ele fala de 1850, então começou a ter uma certa ideia de conflitos, e lá no começo de 1900, 1910, começou a ideia da guerra, e veio muito estrangeiro para cá para o Brasil, né? O Brasil, em algum momento da vida, foi visto como terra de oportunidades. Aí, de novo, por que muitas vezes as pessoas saem da sua região, saem do seu país, para poder ir para algum outro lugar? A ideia corre muito em questão de você procurar melhores condições de vida, melhores condições de emprego. Então, tudo isso ocasiona algo para você poder entrar em outro país. Por que muitos brasileiros às vezes querem ir para os Estados Unidos? Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, é um país que eu vou ter oportunidade. A mesma coisa que eu estaria fazendo aqui no Brasil, eu vou estar fazendo lá e ganhando muito mais, ganhando em dólar, que é uma moeda mais valorizada. Então, tem muito essa ideia desse pensamento, tá? Muito bem para quem acertou uma questão de FUVEST. Próxima questão é a FGV. Nos cadernos internacionais dos principais jornais, já se tornou rotina a leitura de notícias sobre a travessia em barcos toscos e frágeis, de africanos que tentam vencer o Mediterrâneo e chegar nas terras europeias. Os que sobrevivem, em geral, são presos e obrigados a fazer o caminho de volta. A Europa não quer mais imigrantes. Refletindo sobre o conteúdo do texto acima, né, é correto afirmar que, alternativa A, o ciclo migratório africano e mundial está em fase de esgotamento, pois a automação crescente das atividades econômicas não prevê mão de obra pouco qualificada. B, os acordos econômicos e diplomáticos entre os países de emigração e os de imigração têm sido postos em prática para coibir a movimentação, sobretudo de homens jovens. Alternativa C. As propostas civilizatórias europeias destinadas aos imigrantes em vigor durante todo o século XX estão sendo abolidas frente às crises econômicas. Alternativa D. Os países europeus em processo de transição demográfica em plena fase de terceira revolução industrial já não admite a entrada de imigrantes. Alternativa E. A globalização neoliberal promove a livre circulação de capitais e mercadorias, mas fecha as fronteiras para as forças de trabalho. Quer dizer que o pessoal ainda não acordou direito. Vamos lá pensar um pouquinho nessa questão. Temos a alternativa D aí. Alternativa E. Estamos tendo uma divisão aí.
Entre a e a E. Cada um tá indo para um caminho. Alguém vai dizer? Vamos lá ver qual que é a alternativa correta. A alternativa correta é a E. Então vamos lá pensar nas outras alternativas, né? O ciclo migratório africano e mundial está em fase de esgotamento, pois a automação crescente das atividades econômicas não prevê a mão de obra pouco qualificada. Na verdade, o que vai dar um pouco essa questão ser errada é a questão da fase de esgotamento, né? Obviamente, a gente está tendo muito a ideia de ter uma automação dos processos, de tudo, mas ele não está, então, com essa ideia de fase de esgotamento. Mas ele é uma alternativa boa para a gente pensar, né? E aqui está falando, só dos africanos, por exemplo, né? Então, se a gente pensar, não tem esse esgotamento dos povos africanos. Querendo ou não, ainda tem uma certa transição entre os países. Alternativa B. Os acordos econômicos e diplomáticos entre os países de emigração, então os países que estão saindo pessoas, vamos imaginar no cenário africano, qualquer país africano, e os de imigração têm sido postos em prática para a movimentação, sobretudo, de homens jovens. Na verdade, não tem nenhum acordo assim tão diplomático de não pode entrar entre os países que estão emigrando, né? Os países que estão imigrando, que tá tendo a entrada de pessoas, eles não querem, obviamente, que entre, né? Por N motivos. Mas não há um acordo diplomático formal. Então, essa não estaria tão correta também. Alternativa C. As propostas civilizatórias europeias destinadas aos imigrantes, em vigor em todo o século XX, estão sendo abolidas em frente às crises econômicas. Então, também não tem essa ideia de proposta europeia de imigrantes, né? Não tem uma ideia, agora não, né? Mas dentro de um contexto aqui, a gente pensar atrás, não tinha essa ideia tanto de crise econômica lá na Europa, por exemplo. Então, não tem um acordo formal, nem nada do gênero. A alternativa D, os países europeus em processo de transição demográfica, em plena fase de terceira revolução industrial, já não admitem mais a entrada de imigrantes, né? Muita gente vem falando há alguns anos atrás que a gente está passando meio que um processo de terceira revolução industrial, mas não tem nada assim tão concreto, né? Daqui a pouco vai admitir mais esse processo, né? E não é porque está tendo a evolução das máquinas que deixa de entrar imigrantes, né? A gente pode estar tendo uma diminuição da entrada de imigrantes, mas ainda tem a entrada de imigrantes, né? Então, eles ainda precisam um pouco dessa mão de obra, né? E a alternativa E, que seria mais correta, né? A globalização neoliberal promove a livre circulação de capitais e mercadorias, mas fecha as fronteiras para as forças de trabalho. Essa questão aqui ilustra muito bem o que acontece hoje em dia, né? A gente vive num mundo globalizado que fala liberalismo, tem que ter uma certa transição de pessoas, na verdade, de capitais, de mercadorias. Então, o que a gente consome muitas vezes aqui no Brasil, se a gente for parar a pensar no nosso contexto, vem de diversas áreas do mundo. Não é tudo só o Brasil que faz, né? Mas assim, para a questão de trabalho, muitas vezes eles fecham as fronteiras, porque não quer que roube a mão de obra deles, tem toda uma questão de xenofobia, enfim. Então essa seria a alternativa mais correta. Aí aqui a gente tem uma charge, né, que está mostrando, que é do Paulo Caruso, né, que está mostrando no picadeiro, né? Aí tem a legendinha aqui. E ainda há quem acredite que a diplomacia é só conversa para boi dormir. Aí tem um pensamentozinho aqui. Peraí. Agora nem eu entendi. Eu me meto em cada uma. Então, seria um touro que tá vindo com a pessoa aqui, né? E aí é o exercício. Ele dá o word, né? As políticas imigratórias recentes do país europeus têm alterado as relações entre
Brasil e os membros da União Europeia, com desdobramentos, inclusive no campo diplomático. Um fator que gerou o aumento de controle sobre os imigrantes brasileiros foi a integração do país à rede de alternativa A, espiões industriais, alternativa B, trabalhadores ilegais, alternativa C, refugiados ambientais e alternativa D, ativistas fundamentalistas. Ai, caramba. Ai, desculpa, gente, foi sem querer. Então, assim, só para a gente comentar, né, já que foi sem querer. Um fator que gerou o aumento de controle dos imigrantes no país foi, então vamos pensar, né? Dentro de todos os contextos aqui, vai, questão de espionagem industrial. Se a gente parar para pensar, o Brasil não tem uma indústria tão forte como em outros países do mundo, né? Então seria algo que a gente consegue excluir. Refugiados ambientais. A gente também não tem tão forte essa questão ambiental no Brasil, que deveria ter, né? Mas, enfim, a gente não tem muito isso dentro do país, né? Alternativa D, ativistas fundamentalistas, né? Também não faz muito sentido, né? Questão de que foi por conta deles que gerou um controle de imigrantes no país. Qual que seria a alternativa mais correta, que é o que acontece muitas vezes no mundo, é de trabalhadores ilegais, né? De vir pessoas para cá para o Brasil de forma ilegal e gerar uma certa problema diplomático entre os países, né? Aí a gente tem mais um exercício aqui da FGV. O processo de globalização, somado à ampliação do acesso a novas tecnologias de transporte e comunicação, ajudou a impulsionar novos deslocamentos populacionais a partir do final dos anos 60. Indique abaixo a resposta correta em relação a este tema. Alternativa A. O fluxo migratório refere-se não apenas à chegada de orientais aos Estados Unidos, com destaque para os chineses, coreanos e japoneses, mas principalmente a chegada de turcos à Europa, em particular à Alemanha. Alternativa B. Apesar de a tecnologia beneficiar os imigrantes atuais, pouca coisa mudou, se comparado aos imigrantes que chegaram na América no século XIX. Os atuais imigrantes estão sendo rapidamente incorporados ao mercado de trabalho formal, ocupando postos chaves dos setores industriais. Alternativa C. O Brasil não mais recebe imigrantes. Encontra-se, portanto, excluído dos círculos migratórios internacionais. Os últimos imigrantes que aqui chegaram foram japoneses e coreanos durante a Segunda Guerra Mundial. Alternativa D. O Brasil continua recebendo imigrantes, embora que em número bastante reduzido. Coreanos e bolivianos e chineses são exemplos de imigrantes recentes que chegaram ao país à procura de trabalho e melhores oportunidades. E alternativa E, o atual processo de imigração brasileira deve ser denominado migração de retorno. Os brasileiros estão sendo atraídos para aqueles países no final do século XIX, expulsaram para cá a sua mão de obra, particularmente Portugal, Inglaterra e Estados Unidos. Então, deixa eu só dar um mais que aqui para você de novo. Aqui, pronto. Então, aberto o chat novamente. Resposta D. Todo mundo vendo D. Será que alguém tem alguma ideia diferente?
Bem, pelo que eu vi aqui, a maioria das pessoas está indo na alternativa D. Então, vamos ver qual que é a resposta correta aqui. Tá bem, vocês acertaram. Vou pensar nas outras alternativas, né? Então, vai, ó. A questão fala sobre o processo de globalização dos anos 60, né? De 1960. Então, vai, a alternativa fluxos com destaque para os chineses, coreanos e japoneses, mas principal a chegada de turcos à Europa, em particular na Alemanha. Então, aqui eles falam um pouco sobre o fluxo migratório dentro dos Estados Unidos, né? E fala a ideia de chineses, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar chineses migrando para os Estados Unidos, já não faz muito sentido, né? Então, já seria uma questão que a gente não consideraria tão correta, que a gente conseguiria eliminar. A alternativa B. Apesar de a tecnologia beneficiar os imigrantes atuais, pouca coisa mudou, se comparado aos imigrantes que chegaram à América no século XIX. Os atuais imigrantes estão sendo rapidamente incorporados ao mercado de trabalho formal, ocupando postos chaves nos setores industriais. Se a gente for para pensar essa questão, é que eu acho que faz menos sentido aqui, porque ele fala que pouca coisa mudou do século XIX, do fluxo migratório na América, né? Então vamos pensar, século XIX ali tinha italianos e espanhóis. A gente vê o quê? Bolivianos, venezuelanos, povos mais perto daqui. Então já não faz muito sentido. E incorporação ao mercado formal. Se a gente for para pensar, poucos imigrantes que se conseguem se incluir no mercado formal, né? Ou eles vão para o informal, ou vão para trabalhos menos remunerados. Então, eles acabam não ficando em setores chave industriais, né? Muitas vezes vão para um comércio ou para algo assim um pouco mais informal. Então, essa eu acho que faz menos sentido. A alternativa C. O Brasil não recebe mais imigrantes. Acho que só por essa primeira parte da afirmação a gente já vê que a questão não é muito correta, né? É só olhar um pouco a nossa realidade. A gente ainda recebe imigrantes de outros lugares, né? A gente recebe, né? Então, encontra-se, portanto, excluídos circuitos migratórios internacionais. Então, a gente ainda recebe estrangeiros de outros lugares, né? Os últimos imigrantes que chegaram aqui foram japoneses, coreanos e na Segunda Guerra Mundial. Se a gente for ver, não, a gente ainda teve um certo fluxo migratório bem mais reduzido que em alguns outros anos, né? Alguns outros períodos históricos, mas ainda tem o fluxo migratório. Aí vamos para E, depois a gente volta para D. O atual processo de emigração, então saída do Brasil, deve-se à migração de retorno. Os brasileiros estão sendo atraídos para aqueles países no final do século XIX e expulsaram para cá sua mão de obra, em particular Portugal, Inglaterra e Estados Unidos, né? Essa questão, assim, a gente lendo no primeiro contexto, ela até parece bem correta, né? Tipo, até o que a gente comentou. Tem muitos brasileiros que estão indo para Portugal, que estão indo para o Japão. Mas, assim, a gente não teve tão forte um fluxo migratório de ingleses e de norte-americanos para cá, para o Brasil. Então, o que dá uma certa incorreta para essa questão seria a ideia da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Se a gente tivesse lá um japonês ou sei lá, italiano nem tanto, mas alemão, alguma coisa assim, faria um pouco mais de sentido, né? E a alternativa que a gente tem como correta é a D. O Brasil continua recebendo imigrantes, correto, diferente da alternativa C, embora em número bastante reduzido, correto também. Coreanos, bolivianos e chineses são exemplos de imigrantes recentes que chegaram ao país à procura de trabalho e melhores oportunidades. Eu acho que, assim, chineses talvez nem tanto, né? A gente ainda vê muito em comércio ali, se alguém for um dia na 25 de março, alguma coisa assim, a gente chega a ver esses povos orientais, né? Mas bolivianos foi muito forte e a gente tem uma certa ligação oriental um pouco forte. Então, essa seria a alternativa mais correta. Aí, pelo horário, a gente não consegue ter mais um tempo de fazer alguma outra questão, tá? Aí, qual que é a ideia?
A próxima aula a gente continua. Deixa eu ver, eu acho que ainda tinha mais umas 2 questões, se eu não me engano. 3 questões. E a gente começa a falar de um próximo tema, tá? A gente até faz essas questões tá, para dar uma recapitulada. Aí, assim, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Que a gente consegue discutir em alguns minutinhos? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Boa, palavra-chave. Palavra-chave é migração, tá, gente? O Henrique, eu não consigo te escutar, você tá no mudo. Boa, ótima observação. Obrigado. Obrigada. Briga- Obrigado, Natália, pela aula. Né? Obrigada. Agora, quem vai dar prosseguimento é o Fernando. Fernando, você consegue escutar a gente? É o Fernando Alves Moraes, que está aqui no chat. Se conseguir escrever ou dar um oi aí, só para a gente confirmar. Tá bom?